No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Verbo vem do termo grego logos, que também significa palavra. O Evangelho de João começa com uma poesia que apresenta Jesus como a palavra eterna. A mesma palavra que criou o mundo e tudo que nele existe em Gênesis. Esse prólogo enfatiza a natureza divina e eterna de Jesus e sua pré-existência antes mesmo do seu nascimento terreno. Todas as coisas foram feitas por meio dele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós. Este é o podcast Bible Plus, e você está ouvindo o episódio sobre o Evangelho de João. Jesus, o pão da vida. Segundo a tradição cristã, o autor do 4º livro do Novo Testamento é o apóstolo João, que descreve a si mesmo como o discípulo amado de Jesus. A ele também se atribui a autoria da 1ª, 2ª e 3ª epístolas de João e o livro do Apocalipse. Não existe consenso entre os acadêmicos sobre a data exata em que o Evangelho de João foi escrito, mas a maioria concorda que a redação do texto se deu entre os anos de 90 e 100 depois de Cristo. Baseado em testemunhos históricos, fragmentos de manuscritos e análise contextual, acredita-se também que João redigiu o Evangelho no final de sua vida, na cidade de Éfeso. O Evangelho de João possui características muito peculiares, que o diferencia dos evangelhos sinóticos de Mateus, Marcos e Lucas. Enquanto nos demais evangelhos os diálogos são curtos, a narrativa é mais direta e focada nas ações de Jesus, em João, os diálogos e os discursos são extensos, detalhados e profundos. Por isso, é considerado um evangelho meditativo e contemplativo. Acompanhe agora a visão única do Evangelho de João sobre Jesus, que é revelado não somente como Filho de Deus, mas como o próprio Deus encarnado. Neste Evangelho, João Batista é mencionado logo no início como um homem enviado por Deus para testemunhar a respeito de Jesus. A partir de suas declarações, alguns dos discípulos de João Batista foram atrás de Jesus e se tornaram seus seguidores, felizes por terem encontrado o Messias. Logo depois, Jesus e seus discípulos foram convidados para um casamento em Caná da Galileia. A festa de casamento naquela época durava cerca de 7 dias e tinha sempre muita fartura de bebida e comida para celebrar as bodas dos noivos. O vinho era uma bebida essencial nessas comemorações. Ele simbolizava a alegria e abundância. Oferecer vinho aos convidados era um sinal de hospitalidade. Se o vinho faltasse por alguma razão antes da festa terminar, seria motivo de grande constrangimento e vergonha para os noivos e suas famílias. E foi exatamente isso que aconteceu. Maria, a mãe de Jesus, que também estava na festa, soube que o vinho tinha acabado. Ela ficou preocupada com a situação e foi até Jesus pedir ajuda. Filho, eles não têm mais vinho para servir aos convidados. Maria sabia que Jesus era capaz de resolver qualquer problema, mas ainda não tinha chegado a hora dele realizar milagres publicamente. Mesmo assim, Maria orientou os servos dos anfitriões. Façam tudo o que ele disser a vocês. No local,
Havia 6 talhas de pedras que os judeus usavam nas cerimônias de purificação. Em cada uma cabiam entre 80 e 120 litros de água. Jesus disse aos servos: Encham as talhas de água. Os servos as encheram completamente. Jesus então pediu: Tirem um pouco e levem ao mestre de cerimônia da festa. Os servos obedeceram. E assim que o mestre-sala provou a bebida, ficou muito surpreso. Ele chamou o noivo e disse: Todos costumam servir primeiro vinho bom, e quando os convidados já beberam bastante, servem o inferior. Mas você não! Guardou o melhor vinho para o final. O mestre-sala não sabia que Jesus tinha transformado a água das talhas em vinho. Com certeza, esse foi o vinho mais delicioso que ele já havia provado em toda a sua vida. Com isso, Jesus deu início a seus sinais e manifestou a sua glória, e os discípulos creram nele. Naquela época, vinho também simbolizava cura e alimento. A visão cristã compara esse milagre ao que Jesus faz quando entra na vida de uma pessoa. Transforma uma existência sem graça como a água em uma vida de alegria, celebração e cheia de significados como o vinho. Depois disso, Jesus realizou inúmeros outros sinais e maravilhas e muitos creram em seu nome. Havia um importante líder religioso chamado Nicodemos, que fazia parte de um grupo de fariseus doutores da lei. Ele ouviu sobre a fama de Jesus e ficou intrigado com os milagres que ele fazia. Certa noite, Nicodemos foi se encontrar com Jesus e disse: Rabi, sabemos que é mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer os sinais que o Senhor faz se Deus não estiver com ele. Em verdade, eu te digo que, se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Como pode um homem nascer sendo velho? Pode por acaso voltar ao ventre materno e nascer pela segunda vez? Quem não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Por isso, não fique admirado quando eu digo que é necessário que vocês nasçam de novo. O vento sopra onde quer. Você o escuta, mas não pode dizer de onde vem nem para onde vai. A mesma coisa acontece com todos os que nascem do Espírito. Mas como pode ser isso? Você é mestre em Israel e não compreende essas coisas? Nicodemos estava tão preso às suas tradições e conceitos que não conseguia compreender. Jesus não estava falando das coisas terrenas e que podem ser vistas, mas das coisas celestiais. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Assim como fez com Nicodemos, Jesus impactou a vida de muitas outras pessoas, como a mulher samaritana. Jesus se aproximou de um poço na região de Samaria e parou para descansar da viagem, enquanto seus discípulos foram comprar alimento na cidade. Por volta da hora do almoço, quando o sol estava forte, chegou uma mulher sozinha para pegar água. As mulheres costumavam tirar água do poço bem cedinho, quando estava mais fresco, e andavam em bando para sua segurança. Mas ali estava aquela mulher só e no auge do calor, porque nenhuma outra queria estar na sua companhia por causa de seu passado. Ela então começou a tirar água com um cântaro sem se dirigir a Jesus. Ele, porém, disse a ela: Por favor, pode me dar um pouco de água? Como o senhor, sendo judeu, pede água a uma samaritana como eu? Naquela época, judeus e samaritanos não se davam bem por questões de crença e costumes religiosos. Jesus, no entanto, respondeu: Se você soubesse o que Deus pode dar e quem é que está te pedindo água, você pediria e ele te daria água viva. O poço é fundo e o senhor não tem como tirar água. Como pode falar isso? Onde está a água viva? Quem beber da água deste poço
voltará a ter sede. Mas quem beber da água que eu der, ficará saciado para sempre, porque essa água será uma fonte inesgotável a jorrar para a vida eterna. Senhor, então me dê dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise vir aqui buscá-la. Vá, chame seu marido e volte aqui. Eu não tenho marido. Tem razão. Você já teve 5, e esse com quem vive agora não é teu marido. Vejo que o senhor é profeta. Jesus não julgou a mulher, mas falou com ela com compaixão. A mulher ficou espantada que ele sabia de sua intimidade. Ela continuou questionando, intrigada, sobre assuntos espirituais, até que declarou: Eu sei que o Messias, chamado Cristo, virá, e quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Eu sou o Messias. Eu que falo contigo. Essa foi a primeira vez que Jesus afirmou claramente quem era. A mulher ficou tão extasiada que largou o cântaro e saiu correndo para contar a todos a novidade. Por onde ia, ela anunciava: Venham comigo e conheçam o homem que me disse tudo o que eu tenho feito. Muitos samaritanos daquela cidade foram até Jesus e creram nele por causa do testemunho daquela mulher. Por onde Jesus passava, ele levava a fé e esperança. As pessoas se maravilharam, pois nunca tinham ouvido as coisas que ele dizia. Seus ensinamentos eram cheios de verdade e poder. Os religiosos ficavam irados quando ouviam Jesus dizer que Deus era seu Pai, igualando-se a ele. Jesus, porém, não se intimidava e continuava pregando. Quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna. Não entra em juízo, mas já passou da morte para a vida. O filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai fazer. As pessoas sempre se aproximavam de Jesus curiosas. Certa vez, perguntaram a ele: Que sinal o senhor pode fazer para que a gente creia? Nossos antepassados comeram o maná no deserto. Como dizem as Escrituras, Moisés deu ao povo pão do céu. Não foi Moisés quem deu o pão do céu. O verdadeiro pão do céu é meu Pai quem dá. Porque o pão de Deus é o que desce do céu e dá vida ao mundo. Ao ouvirem isso, disseram: Senhor, nos dê sempre desse pão. Eu sou o pão da vida. O que vem a mim jamais terá fome, e o que crê em mim jamais terá sede. Embora tenham me visto, não creem. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim, e de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, e sim a vontade daquele que me enviou. Os religiosos reclamaram das declarações de Jesus e comentaram entre si indignados: Não é esse o filho de José? Nós conhecemos os seus pais. Como ele pode dizer que desceu do céu? Mas Jesus continuou: Eu sou o pão que desceu do céu. Se alguém dele comer, viverá eternamente. Quem comer a minha carne e beber o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Muitos, ao ouvirem Jesus, disseram entre si: Este discurso é muito duro, difícil de ouvir. Sabendo que eles murmuravam a respeito de suas palavras, Jesus perguntou: Isso escandaliza vocês? O que acontecerá então quando virem o Filho do Homem subir para o lugar de onde veio? Depois disso, várias pessoas que seguiam Jesus o abandonaram e já não andavam mais com ele. Jesus então perguntou aos 12: Por acaso vocês também querem se retirar? Pedro respondeu: E para onde iremos? Só o Senhor tem as palavras da vida eterna. Nós temos crido e conhecido que o Senhor é o Santo de Deus. As opiniões sobre Jesus, no entanto, continuavam divergindo. Uns diziam: Ele é bom. Este é verdadeiramente um profeta. Ele é o Cristo. E outros falavam: Nada disso. Ele engana o povo. Inconformados, os religiosos mandaram guardas para prender Jesus.
Mas quando os guardas chegaram para prendê-lo, ficaram fascinados com o que ouviram e declararam: Jamais alguém falou como este homem. Ninguém colocou a mão em Jesus, porque ainda não era chegada a hora dele ser preso. Jesus, por sua vez, continuou ministrando ao povo que ia atrás dele. Certa vez, quando ele estava no templo ensinando, os religiosos trouxeram uma mulher que havia sido surpreendida em adultério. Naquela época, o adultério era crime e a punição era o apedrejamento. Eles a colocaram de pé no meio de todos e contaram a Jesus: Mestre, essa mulher foi pega em flagrante. E segundo a lei de Moisés, ela deve ser apedrejada. O que o senhor tem a dizer? Os religiosos fizeram isso para testar Jesus e terem como acusá-lo, já que ele não poderia ir contra a lei. Mas Jesus respondeu: Aquele que estiver sem pecado, que atire a primeira pedra. Depois que ouviram a resposta de Jesus, acusados pela própria consciência, eles foram se retirando do local, um por um, começando pelos mais velhos. Quando todos saíram, ficaram somente Jesus e a mulher. Ele então perguntou: Mulher, onde estão os seus acusadores? Ninguém te condenou? Ninguém, Senhor. Nem eu tampouco te condeno. Vá e não peque mais. O ministério de Jesus se espalhou por toda parte. Ele também curava muitos enfermos por onde passava. Em certa ocasião, Jesus e seus discípulos viram um homem que havia nascido cego, pedindo esmolas no caminho. Os discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Ele ou os pais para que nascesse assim? Naquele tempo, os religiosos associavam a cegueira e o sofrimento em geral ao pecado. Por isso, os discípulos fizeram essa pergunta. E Jesus respondeu: Nem ele pecou, nem seus pais. Mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou. Eu sou a luz do mundo. Depois de dizer isso, Jesus cuspiu na terra e fez um pouco de lama com a saliva. Em seguida, passou a lama nos olhos do cego e disse: Vá lavar o rosto no tanque de Siloé. O homem foi se lavar e voltou enxergando. Louvado seja Deus! Aleluia! Todos que conheciam aquele homem ficaram espantados. Alguns até acharam que não era a mesma pessoa. Mas ele fazia questão de dizer: Sou eu! Eu era o cego e agora vejo! Quando os religiosos souberam, interrogaram o homem e seus pais para confirmar se ele tinha mesmo nascido cego. Os pais confirmaram, mas não quiseram se comprometer com medo dos doutores da lei. Mas o homem que foi curado testemunhou sobre Jesus. Desde que o mundo existe, jamais se ouviu que alguém tenha aberto os olhos a um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, não poderia ter feito nada. Os religiosos se iraram contra ele e o expulsaram do templo. Jesus soube disso e foi até ele e perguntou: Você crê no Filho do Homem? Creio, Senhor. E então ele adorou a Jesus como seu Salvador. O Evangelho de João, em diversos momentos, usa a metáfora da luz e das trevas para ilustrar a missão de Jesus e a condição do mundo. O autor também estabelece uma relação entre ver e acreditar, ressaltando que a verdadeira fé vai além da visão natural, como afirmou Jesus. Eu vim a este mundo para juízo, para que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Muitos dos doutores da lei não conseguiam ver que Jesus era o cumprimento das profecias. Para aprender mais sobre isso, volte no episódio sobre o Evangelho de Mateus e confira. Os religiosos não enxergavam que estavam diante do próprio Deus encarnado e acusavam Jesus de blasfêmia. Eles ficaram furiosos quando Jesus afirmou: Antes que Abraão existisse, eu sou.
Essa declaração foi uma referência direta à forma como Deus se revelou a Moisés na sarça ardente, se identificando como Eu Sou. Se você ainda não ouviu essa história ou quer relembrar como tudo aconteceu, volte nos episódios 2 e 3 de Êxodo e fique por dentro. A afirmação radical de Jesus se igualando ao próprio Deus causou uma reação violenta dos religiosos, que pegaram pedras para atirar nele. Jesus, porém, se escondeu e saiu do templo. Os religiosos tentaram prendê-lo outras vezes, mas não conseguiram. Jesus, então, atravessou o Rio Jordão com seus discípulos e ali permaneceram. Um tempo depois, Jesus recebeu uma triste notícia. As irmãs Marta e Maria mandaram avisá-lo que seu irmão Lázaro estava doente. Jesus era muito amigo dessa família e os amava muito. Já falamos de Marta e Maria no episódio sobre o Evangelho de Lucas, está lembrado? Se ainda não ouviu, volte lá para saber mais sobre elas. Os discípulos ficaram preocupados, mas Jesus disse: Essa enfermidade não é para a morte, mas para a glória de Deus. Jesus ainda demorou mais 2 dias onde estava. Foi então que ele avisou os discípulos: Vamos outra vez para a Judeia. Mestre, os religiosos queriam matá-lo naquele lugar e o senhor quer voltar para lá? Nosso amigo Lázaro adormeceu e irei despertá-lo. Os discípulos acharam que Jesus estava falando do repouso do sono. Jesus então disse claramente: Lázaro morreu. Ao chegarem na cidade de Betânia, localizada perto de Jerusalém, Lázaro já havia sido sepultado há 4 dias. Assim que soube que Jesus estava se aproximando, Marta foi ao seu encontro e disse arrasada: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas eu sei que mesmo agora, tudo o que pedir a Deus, Ele te concederá. O seu irmão vai ressuscitar. Eu sei que Ele vai na ressurreição do último dia, no final dos tempos. Eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, não morrerá eternamente. Você crê nisso? Sim, creio que o Senhor é o Cristo, o Filho de Deus que devia vir ao mundo. Onde está Maria? Está em casa. Vou avisá-la que o Senhor está aqui. Quando Maria ficou sabendo que Jesus havia chegado, levantou-se depressa e foi encontrá-lo. Havia muitos amigos, vizinhos e familiares com Maria, que foram à sua casa consolá-la. Ao vê-la saindo às pressas, todos a seguiram, achando que Maria tinha ido ao túmulo chorar. Ao chegar diante de Jesus, Maria se lançou a seus pés e disse: Senhor, se estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus ficou muito comovido ao ver Maria chorando e as outras pessoas que a acompanharam sofrendo. Ele então perguntou: Onde Lázaro foi sepultado? Vem comigo, Senhor. Eu te mostro. Nesse momento, Jesus também chorou. Havia uma grande pedra na entrada do túmulo e Jesus pediu para que ela fosse removida. Tirem a pedra. Marta, no entanto, o alertou: Senhor, o corpo já cheira mal. Já faz 4 dias. Não te disse que se você crer, verá a glória de Deus? Alguns homens, então, removeram a pedra, deixando a entrada do túmulo livre. Jesus olhou para o céu e disse: Pai, graças te dou porque o Senhor me ouviu. Sei que sempre me ouve, mas falei dessa forma para que essas pessoas creiam que o Senhor me enviou. Depois de ter dito isso, clamou em voz alta: Lázaro, vem para fora! Na mesma hora, aquele que estava morto saiu do túmulo com os pés e as mãos ligados com ataduras e o rosto coberto por um lenço. Imagine a grande comoção, alegria e assombro de todos ao ver Lázaro vivo. Jesus pediu que tirassem as ataduras e o lençol do amigo, e assim Lázaro pôde glorificar a Deus com suas irmãs e todos os que estavam presentes.
muitos creram em Jesus naquele dia. Outros foram contar aos religiosos o que tinha acontecido. E naquele mesmo dia, os religiosos resolveram matar Jesus com medo de que todos viessem a crer nele. A partir daí, Jesus já não andava mais publicamente. Ele foi com os discípulos para uma região vizinha ao deserto e ali ficaram. Até que chegou a hora de Jesus voltar com os discípulos para Jerusalém. Ele entrou na cidade montado num jumentinho e foi recebido com grande alegria pela multidão. Para saber mais sobre esse momento marcante, volte no episódio do Evangelho de Mateus e confira. Já no episódio do Evangelho de Marcos, você poderá ouvir mais a respeito da prisão, julgamento, crucificação, morte e ressurreição de Jesus. O Evangelho de João, no entanto, fornece detalhes exclusivos sobre esses eventos em seu relato. Somente neste livro é narrado, por exemplo, a ocorrência do lava-pés. João conta que na última ceia com seus discípulos, Jesus pegou uma toalha e derramou água numa bacia. Em seguida, ele começou a lavar os pés de seus discípulos e os enxugou com a toalha. Pedro ficou chocado com essa atitude e perguntou: O senhor vai lavar os meus pés? Jesus lavou os pés de todos eles, até mesmo de Judas Iscariotes, que ele já sabia que iria traí-lo, e depois ensinou: Se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os pés de vocês, lavem também os pés uns dos outros. Na época de Jesus, as pessoas andavam descalças ou com sandálias em ruas sujas e empoeiradas. Por isso, era costume lavar os pés dos convidados antes das refeições, mas quem realizava essa tarefa eram os servos considerados mais inferiores. Jesus demonstrou um ato de grande humildade e serviço ao fazer isso pelos discípulos. Durante a ceia, Jesus fez um longo discurso de despedida e ensinou a eles um novo mandamento. Assim como eu os amei, amem também uns aos outros. Em seguida, confortou os discípulos dizendo: Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou preparar lugar para vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Jesus também fez uma promessa. O Pai enviará o Consolador, o Espírito Santo, em meu nome. Ele ensinará a vocês todas as coisas e os fará lembrar de tudo o que eu tenho dito. Eu deixo com vocês a minha paz. Não dou a minha paz como o mundo a dá. Não fiquem aflitos, nem tenham medo. Por fim, Jesus se despediu dos discípulos com palavras de encorajamento e consolo e fez uma oração a Deus, pedindo que os protegesse e os livrasse do mal. No Evangelho de João, os eventos da Paixão de Cristo também tiveram discursos mais detalhados e profundos de Jesus. E momentos únicos, como o que se deu logo antes de sua morte. Já crucificado, Jesus viu sua mãe Maria, Maria Madalena e outras mulheres ao pé da cruz. Estava ali também com elas João, o discípulo amado. Então Jesus disse à sua mãe: Mulher, aí está seu filho. Em seguida, ele olhou para João e pediu: Aí está a sua mãe. Dali em diante, João passou a cuidar de Maria como sua própria mãe. Pouco depois, vendo que tudo tinha se cumprido, Jesus disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, entregou o Espírito. Jesus cumpriu o que havia prometido quando disse: Eu sou o bom pastor, e o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Através do sacrifício de Jesus, a salvação estava disponível a toda a humanidade. Jesus realizou muitos outros sinais além dos que estão relatados no Evangelho de João. Mas os que ali foram registrados é para que todos creiam que Jesus é o Messias, o Filho de Deus, e crendo, tenham vida por meio dele. Segundo João,
Se todas as coisas que Jesus fez tivessem sido relatadas, uma por uma, nem no mundo inteiro caberiam os livros que seriam escritos. Continue ouvindo muitas outras histórias marcantes e inspiradoras nos próximos episódios do Bible Plus.